Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Estamos em quarentena, pandemia de coronavírus, e eu e a Kel estamos gravando este podcast aqui da nossa casa. A gente faz o Cinematório Café habitualmente em gravações externas. A gente tem uma parceria com a Pão e Companhia aqui em Belo Horizonte, a gente grava na unidade Santo Agostinho, inclusive este episódio seria gravado lá, já estava tudo organizado para a gente ir quando os nossos respectivos trabalhos determinaram que a gente passasse a trabalhar de casa, né? Então todos os outros lugares foram tomando medidas para evitar a propagação desse vírus, então a gente acabou cancelando a gravação que seria feita lá no local e reorganizamos então as nossas agendas para podermos fazer esse podcast à distância, né? Eu e a Kel estamos aqui a uma distância segura de 2 metros, como é recomendado, brincando. Só para gente dentro de casa. Só para a gente poder, né, descontrair um pouco. Mas a gente está conectado aqui com a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que estaria conosco para fazer a gravação desse episódio, e a gente fez a conexão aqui pelo Skype, né, Ana? Tudo bom com você? Olá, gente. Todo mundo quietinho em casa, sem ouvir o nosso imbecil genocida desgovernador do país. Exatamente, né? Porque... genocida, isso mesmo, essa é a palavra. Política de morte. Gravando esse episódio numa quarta-feira, dia 25 de março, exatamente um dia após um pronunciamento do senhor Jair Bolsonaro. Ótimo isso. Eu ia falar, gente, chamar ele de senhor presidente, já sabe, não tem nem lógica mais. É puramente técnico, assim, nem técnico, sei lá. Enfim, a gente abre, né, o programa aqui falando disso, porque não tem como, a gente fica até meio assim, falar de cinema numa hora dessa, né, ficar falando de filme, todo mundo preocupado. É claro que assim, o nosso objetivo aqui no Cinematório sempre foi discutir cinema, né, mas é claro que num momento como esse não tem como fugir desse assunto, mas a gente insiste e vai fazer o nosso programa sim, porque a gente precisa também pensar em outras coisas para não enlouquecer. E o cinema salva a nossa... é uma coisa catártica e lúdica que nos torna sãos para conseguir dar conta da realidade, eu acho. Exatamente. Sim. Além de fazer a gente refletir sobre várias coisas que estão diretamente ligadas a isso também. Claro. E a gente está vivendo também um momento inédito em que os cinemas estão fechados, não tem estreias, não tem filmes sendo lançados. Então, como aqui no Cinematório Café a gente fala sobre lançamentos, a gente vai falar sobre 2 filmes que foram lançados aí nos meses de janeiro e fevereiro aqui no Brasil e que repercutiram bastante, né, na comunidade cinéfila, e a gente não tinha abordado ainda esses filmes por conta do Oscar, e também tivemos a cobertura da Mostra de Tiradentes, 2 eventos que ocuparam bastante as nossas agendas. Então, para retomar aqui o Cinematório Café, a gente vai comentar O Homem Invisível, o filme de terror, releitura, né, de um clássico do gênero, que esteve em cartaz aí nos meses de fevereiro e março, e Retrato de uma Jovem em Chamas, que estreou em janeiro e também repercutiu bastante, ainda estava em cartaz até o fechamento das salas por conta do coronavírus. E a gente vai discutir então esses 2 filmes com a Ana, e depois que a gente fizer esse debate, a gente ainda vai falar rapidamente sobre outros filmes que a gente viu nesse período, né, que a gente não chegou a discutir aqui no podcast. Eventualmente, nos próximos episódios, a gente falará sobre filmes que estão disponíveis nos serviços de streaming. Afinal de contas, Netflix, Amazon, tem também os canais, né, HBO, estão lançando normalmente seus filmes, séries. Então, mais para frente, a gente passa a abordar esses conteúdos, porque a gente não sabe até quando que vai
até quando que irão essas restrições de abertura das salas de cinema. A gente torce, claro, para que tudo se acalme, que as coisas melhorem, que a gente volte a ter uma vida de circulação normal, mas o momento é realmente de ficar em casa, de se cuidar um do outro, cuidar dos pais, dos avós principalmente, para que essa doença não cause um estrago ainda maior. A gente deixa aqui rapidamente, antes de começarmos a falar dos 2 filmes, os recadinhos de Praxis. Primeiro, indicando as nossas redes sociais para você que ainda não acompanha o Cinematório. A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. Segue a gente lá que você fica por dentro de tudo sobre a sétima arte. E nesse momento aí de pandemia de coronavírus, a gente tem informado regularmente sobre as produções que têm sido canceladas, os filmes que foram adiados, enfim. É só você seguir lá que você fica bem informado. E a gente também lançou recentemente uma newsletter de notícias de filmes em que a gente envia. Essa newsletter é gratuita, tá? É só você assinar, você recebe no seu e-mail. E aí a gente todo sábado manda um resumo das principais notícias de cinema da semana para você também ficar bem informado, já que nesse mundo de notícias, né, essa profusão de informações que a gente vive hoje. Excesso de informação, né? Ali você tem um local onde você pode ficar com todas as informações para você, sem propaganda, sem interferência, sem boatos, sem fake news, tudo apuradinho, e aí você fica bem informado também. E a gente faz ainda o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o nosso crowdfunding, né, para você apoiar o Cinematório e nos ajudar a pagar as contas do site, as contas de hospedagem, ainda mais agora com a alta de dólar por conta dessa pandemia de coronavírus. A gente paga em dólar, né? Os nossos podcasts estão hospedados num servidor fora do Brasil e a conta vem em dólar. Então vocês imaginem que ficou mais caro para a gente manter os podcasts no ar. Então a gente conta com a ajuda dos nossos padrinhos, nossas madrinhas, que incentivam o nosso trabalho, e a gente dá em retribuição conteúdos exclusivos, porque tem também 2 newsletters que são exclusivas para quem é apoiador do Cinematório, uma delas com recomendações de conteúdos que a gente encontra toda semana, né, de leituras, outros podcasts, vídeos. A gente faz uma curadoria desse conteúdo, e tem também uma newsletter com indicações de filmes e séries para você assistir nos serviços de streaming. Além disso, você pode escolher as pautas dos nossos podcasts, pode votar em quais filmes que a gente vai analisar no podcast Em Foco e também no De Volta para o Sofá. Então conheça lá, a gente deixa os links todos aí no site e na descrição desse episódio para você conhecer as nossas redes sociais e o nosso trabalho também, tá bom? E só um último recadinho, que é o nosso e-mail para quem quiser mandar algum recado para a gente, que é o contato@cinematório.com.br, para quem quiser enviar aí uma mensagem um pouco mais longa, repercutir algum assunto do podcast, pode mandar para lá. Quem sabe a sua mensagem também pode acabar aqui no Cinematório Café, a gente lê e comenta, tá bom? É isso. Então vamos lá, começando com os debates aqui no Cinematório Café. A gente começa por O Homem Invisível, filme dirigido pelo Lee Whannell, diretor que vem se especializando aí no gênero terror. Ele esteve envolvido na franquia Jogos Mortais, depois dirigiu o Upgrade, que é um filme que mistura terror com ficção científica, é bem interessante, inclusive. Não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, mas você encontra facilmente nos serviços de streaming. E aí ele fez depois O Homem Invisível, que é uma releitura do clássico da literatura, e que já foi adaptado para o cinema, né, em 1933, e também ganhou uma versão em 2001, se eu não me engano.
E agora tem essa nova versão que muda, né, o ponto de vista, porque a gente tinha nos outros filmes uma narrativa centrada no cientista, e aqui a gente tem o ponto de vista da principal vítima dele, que é justamente a companheira com quem ele convivia e que é vítima de violência doméstica. Um assunto que, com toda a razão, tem se tornado pauta nos noticiários, e a gente vê crescer o número de denúncias e de casos de violência doméstica, de mulheres que são agredidas por seus companheiros. Então, é bem pertinente que esse tema seja assunto desse filme agora. E ele começa justamente mostrando a personagem principal, vivida pela Elisabeth Moss, numa espécie de fuga de prisão, né? As primeiras cenas do filme, elas parecem um plano que ela arquiteta para poder fugir de uma prisão, né? Todo aquele esquema que ela monta ali para poder conseguir sair daquela casa luxuosa, ela tomando todos os cuidados necessários. Parece realmente que dá para a gente a impressão, a gente sem informações, né, do que estava acontecendo na relação dos dois, mas já dá para a gente essa sensação de que ela vivia presa ali, né, Kel? Com certeza, sim. E é importante frisar sobre isso também nesse momento que a gente vive de quarentena, em que as famílias estarão passando mais tempo em casa. Então, mulheres que sofrem violência doméstica estarão mais tempo em casa. Então, isso também é uma preocupação gerada, né, em torno desse nosso novo jeito de lidar aqui com essa crise. Né? Então, é algo a se pensar também, assim, como que essas mulheres podem encontrar alternativas, uma rede de apoio, enfim. Me preocupa isso também. Mas, voltando ao filme, eu achei incrível, assim, como ele apresenta ela, porque é exatamente isso que acontece no relacionamento abusivo. E ela tá numa prisão. Uma prisão que não é só física, mas também psicológica, né? Então, ali, a partir do momento que você conhece essa mulher, que no rosto dela você já sente o terror pelo que ela vive, sabe? Uhum. E ela atravessa ali aquela casa que é, sim, muito chique, mas também é muito fria e muito labiríntica. É uma coisa... Uma gaiola de vidro, né? Exatamente. É uma coisa que ela tem que percorrer para conseguir sair, né? Como se fosse etapas, assim. Não só do planejamento dela, mas a própria casa parece que é pensada de maneira a não facilitar a circulação, né? E, inclusive, na própria saída também, é um muro gigante. Enfim, aquilo é uma prisão, assim, para ela, física e mental. Então, eu achei excelente a apresentação para já trazer o principal problema que essa mulher enfrenta. E o quanto que ela está... A própria personalidade dela está associada a isso, né? Então, eu acho que é essencial, assim, mostrar a partir dessa imagem e dessa tensão do aprisionamento mesmo, que é o principal problema, que vai definir a vida dela. E, assim, igual você falou, eu acho a palavra incrível, parece uma coisa que a gente usa para tudo, mas que filme incrível. Que roteiro sensacional, né? De pensar nessa releitura para trazer isso para hoje. Desde de que eu vi Corra e talvez o Hereditário, eu não vi um filme tão interessante dessa ideia de você criar tensão a partir de uma coisa aparentemente fictícia, absurda, e que diz tanto da realidade, né? E eu gosto muito desse início, né? Que você vai para aquela casa linda. O letreiro já é incrível, né? Aquela coisa da onda batendo e ir formando as letras. Verdade. Muito bom. Naquele penhasco com aquela casa lá em cima. O que aparentemente poderia ser uma coisa incrível. Nossa, que linda essa casa de frente para o mar. Dá um medo aquilo. Né? Você já cria uma tensão desde a primeira imagem, desde o letreiro. É muito bom. A música também é muito boa. E aí ele vai para aquela mulher dormindo,
né? E ela já abre o olho, e aí a câmera é muito interessante como ela narra a la Hitchcock, né? Ele desce a câmera e você tem um braço segurando ela, que aparentemente parece uma coisa carinhosa, mas você vê que é uma ideia de posse, né? Uhum. E que ela vai tirando aquilo devagar. Mal ela fez aquilo, você já está entendendo o que está acontecendo. Né? Você não precisa ver antes. Eu acho isso tão inteligente, porque o que acontece na maioria desses relacionamentos abusivos? As pessoas, elas não convivem com aquele relacionamento, elas não sabem do que acontece. Elas não veem o que acontece. E aí quando a pessoa foge e pede ajuda, é que isso vem à tona. Então é muito inteligente ele não mostrar esse casal antes, ele nem mostra o abusador direito. Né? Então ele já cria uma tensão e um silêncio que é fundamental, esse silêncio que vai ser durante todo o filme, né? Qualquer barulhinho que você ouvir pode ser uma presença. Ela tá nesse papel de se tornar invisível na fuga. É um negócio muito interessante, muito interessante. Que abertura de filme fantástica, assim. Você já fica tenso. Eu quebrei um pedaço do meu dente assistindo só essa sequência. Nossa, Ana, eu também senti no corpo. Quando eu saí da sessão, eu falei pro Renato, eu falei, o meu ombro tá tensionado, assim, tá? Eu acho que mulher preso. Sente ainda mais, né? Com certeza, eu imagino que sim. Mas eu também fiquei bem tenso, assim, porque ele trabalha muito bem. É muito bem construído, né? Justamente, e assim, o movimento da câmera, né, numa lentidão, assim, que deixa você sem saber o que vem ali, pelo que tá fora de quadro, né? E também o que tá no quadro a gente não tá vendo, porque você não sabe onde que ele tá ali. Isso é de uma sabedoria cinematográfica, porque é o seguinte, a maioria desses filmes é cheio de corte rápido, seco, pá, pá. Sabe, a pessoa mal olha, já corta por um barulho. Não, ele vai com movimentos lentos em plano de sequência. E ele te dá uma noção do tempo e do espaço para você calcular. Você começa a calcular o tempo que essa mulher tem, o espaço que ela tem para correr. É muito, muito bem feito. Eu fiquei muito impressionada. Depois que eu fui saber que o cara tinha feito os Jogos Mortais, que o primeiro é muito interessante, depois vira lugar comum, né? Sim, sim. Os outros eu não gosto, não. Só o primeiro mesmo. Pois A ideia do primeiro é muito boa, né? E a mesma coisa, ele não revela nada. Você tem que ir tentando construir as lacunas, né? Daquilo que ele não mostra. E aqui no Homem Invisível ele trabalha muito bem o silêncio também, né? E acho que isso também deixa você muito tenso, porque é o silêncio da noite, né? Desse momento assim do dia que as coisas estão realmente mais silenciosas, do lado de fora, dentro de casa. E o silêncio da própria casa onde ela está, não só da mansão, da onde ela foge, mas também a casa do amigo que ela vai ficar hospedada. E assim, isso me deixa realmente muito, muito tenso, porque eu tenho medo, isso eu tenho que admitir, eu tenho medo de ficar sozinho em casa, assim, sabe, de noite. Qualquer barulhinho é uma coisa significativa, né? Você fica assim, cara, o que foi isso? Você começa a ouvir o som dos eletrodomésticos e acha que é esquisito. Um móvel rangendo, né? Porque às vezes a madeira dilata, assim, faz um rangido. Cara, se eu tô sozinho à noite, assim, de madrugada, eu sempre ligo a música, vou ver um filme, alguma coisa, porque... E o tanto que é simbólico também, né? Essa coisa do silêncio, assim, porque é uma mulher silenciada. Né? Sim. Então é muito, eu acho muito rico assim, como que ele transfere, sabe, essa história, né, para um contexto muito contemporâneo e sem perder na qualidade de cinema mesmo, de imagem, e sem perder também na coisa do terror, assim. Eu fiquei impressionada também. E não é um terror típico, né? Por mais que você tenha essa coisa meio... Que o Homem Invisível sempre foi um terror meio ficção científica, né? Sei lá o que é. Ele não mostrar esse... A única coisa que a hora que ela tá fugindo, ela passa por aquela câmera ali, que ele vai ficar depois invisível, mas você nem sabe do que se trata. E ele não fica preocupado com isso. Como que ele fica invisível? Até um amigo meu ficou muito atento a vários detalhes da trama, de inverossimilhança, mas isso não interessa.
quê? Porque ele não está preocupado em explicar como aquele homem fica invisível, como é que funciona aquela roupa, isso não interessa. Tudo se torna uma metáfora muito, muito interessante, né? Desse terror invisível que uma mulher que passa por esse tipo de violência sofre. E as pessoas não veem, é isso que é o mais bacana. Eu achei... Ela é tida como louca por isso, porque ninguém consegue ver. E eu achei massa, inclusive, né, a solução que o diretor e roteirista também veio para esse filme, porque na hora que mostrou, né, que ele usava aquele equipamento, aquela roupa lá cheia de microcâmeras, eu fiquei primeiro assim, mas tá, como é que isso funciona? Depois eu pensei, gente, independente de como que funciona, se é possível ou não, faz todo sentido serem câmeras, porque o filme está trabalhando o tempo todo com essa questão dela se sentir vigiada, se sentir perseguida, e isso colaborar para esse estado, né, de paranoia que ela vive o tempo inteiro. Então, assim, é perfeito quando você pensa que ele tá com uma roupa que é cheia de câmeras. E o filme é cheio de imagens de câmeras de segurança, né? O tempo todo tá fazendo referência a isso, né? Que isso estende o problema. Claro que o foco é na questão da mulher, mas isso estende para a nossa falta de liberdade, como a gente está sendo vigiado e observado sem saber, né? E muitas vezes manipulado, tanto quanto a mulher nesse relacionamento. Assim, eu fico tampando, quando ela tampa assim, a câmera do computador, eu tenho um adesivo aqui que eu tirei para vir falar com você. Mas eu tampo, eu tenho medo. Não, e quando às vezes estou conversando e aparece uma notícia aqui de uma coisa que eu estava conversando, eu morro de medo disso, isso é terror para mim. Quando você entra em algum site que ele pergunta para você, ainda pergunta, né? Você deseja permitir que esse site tenha acesso ao seu microfone? Aí você pensa, será que eu respondendo não vai adiantar alguma coisa? A gente sabe que não vai, né? Porque a vigilância ela já está acontecendo, né? Mas... o quanto você puder controlar, né, o quanto ainda tiver na sua mão, melhor você isso que a Ana falou é muito importante mesmo, essa coisa da câmera. Especialistas de segurança, né, na internet e tudo, sempre falam disso, assim, para fazer esse tipo de cuidado. Às vezes eu me lembro disso e eu falo, meu Deus, eu posso estar sendo observado, eu posso estar sendo ouvido, eu começo a xingar o capitalismo e essas empresas. Falei, vocês estão ouvindo? Vocês vão pra... né? Se é pra me escutar, que escute então o que tem que ser dito, né? E eu acho tão interessante ser uma casa tão fabulosa, num cenário tão espetacular, o cara ser bonitão, né? Porque a gente sempre acha que isso vai acontecer, né, que acontece com pessoas mais, né, que não exatamente dessa classe, e que isso teria um certo atrativo glamouroso que o próprio cinema construiu, né? E ele te mostra isso, aquela casa ali, aquela mansão impressionante, como a Raquel falou, sem alma, sem vida, sem aconchegância nenhuma, né? E é engraçado porque aí você ouve um barulho e aí vem um cachorro. Geralmente o cachorro é uma figura de segurança e o cachorro é bacana, né? A gente fica até preocupado com ele. Como é que ele vai ficar sozinho naquela casa? Ainda bem que ela leva ele depois. Mas quando ele te dá uma coisa que eu acho muito interessante, ele te dá aquele susto que pareceria clichê, né? Que ela tá fugindo, aí tem um barulho, é o cachorro, aí se alivia. Só que o próprio cachorro que vai criar o problema, né? Vai bater a cauda no carro e que vai disparar o alarme. Então ele te distancia do perigo, né? Você fica aliviada e vem de novo o perigo quando você menos espera. E aí, aquela casa me lembrou muito aquela do Intriga Internacional também, aquela casa na montanha. E tem aquela mulher também prisioneira lá, eles têm que fugir pela montanha, né? Me lembrou muito. Eu acho que ele tem umas sacadas cinematográficas, assim, bem sutis, umas referências ao próprio Homem Invisível de 33. Se você for pensar, né, que ela vai pra casa daquele amigo que tem uma filha, a Sidney, que ela é estilista, então ela tem um manequim, assim, com um chapéu e um cachecol, que é a referência do Homem Invisível de 33.
E que fica do lado, assim, toda hora tá no fundo aquela figura ali, né? Isso é muito interessante, porque você sabe que ele tá ali e você não o vê. E aquilo ali te lembra o tempo todo, visualmente, que ele tá ali, né? Sim, sim, sim. E o filme do Paul Verhoeven, né, com Kevin Bacon, eu não vi esse filme. Você não viu, Ana? Eu vi o do James Whale, mas há muito tempo atrás. Eu não me lembro, eu falava, gente, esse filme é de terror mesmo? Eu me lembrava de umas cenas até engraçadas, mas é porque é outra época também, né? Com certeza. E o James Whale é um grande diretor também. Ele não estava preocupado só em contar uma história de terror, ele já tinha essa ideia de que o terror poderia ser simbólico para falar de outras questões, né? O do Verhoeven, ele foi muito apedrejado na época, né? Um roteiro muito estranho, mas a direção do Verhoeven é interessante, tem umas cenas legais, a questão dos efeitos visuais também chama muita atenção, mas é um filme irregular, né? E polêmico, né? Porque tem algumas cenas bem pesadas, inclusive em relação à violência contra a mulher, que nos filmes do Verhoeven, inclusive, se você revisar hoje em dia, você vai encontrar os montes, né? Mas é um filme que, enfim, comparado a esse, deixa muito a desejar, né? Mas esse mais novo. Nesse do Verhoeven tem essa coisa meio voyeurística, assim? Tem. Tem, inclusive, referência ao próprio Janela Indiscreta, do Hitchcock. Tá. Porque no trailer... E é mais focada nele, né? Nele fica usando essa possibilidade da invisibilidade para poder cometer os crimes. Entendi. Porque eu fiquei pensando, no trailer tem umas cenas horrorosas que ainda bem que eles tiraram do filme, mas se você assistiu o trailer, aliás, ninguém deveria ver, mas como esse não tem muito, as cenas eles tiraram, mas tem umas coisas dela ir tomar banho e ele ficar ali olhando, e aí tem um vapor dele no vidro do boxe, né? Ainda bem que eles tiraram isso do filme, porque não é essa a questão, porque isso acaba mexendo com a libido desses homens que ficam fantasiando esse tipo de coisa, né? Pois é, eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês duas a respeito disso, porque em determinados momentos ali do filme, desse mais novo, tá, gente? A gente estava falando dos remakes, agora a gente já está falando da versão de 2020. Tem alguns momentos ali, quando ela já está enfrentando o vilão, né, o ex-companheiro, e que mostra ela sendo agredida, né, ali na cozinha da casa, onde ela está, ela sendo arrastada, jogada para lá e para cá, sofrendo, né? Vocês não acham que há um certo sadismo nessas cenas que pode, de algum modo, satisfazer, né, homens que são agressores e que, porventura, venham assistir a esse filme? Eu não acho não, porque ele não mostra o cara agredindo, né? É o que eu tô dizendo, é uma forma dele materializar pra gente imaginar o que essas mulheres sofrem sem mostrar. Teria sido isso que você tá falando se ele tivesse feito um prólogo ou um flashback mostrando ela sofrendo essa violência com ele. Mas como ele não mostra, né? Ele mostra ela pra lá e pra cá, eu acho que é essa ideia de que a mulher tem, como se ela tivesse tendo uma violência invisível, que ninguém vê mesmo. Eu gosto dessa ideia, eu não acho, não. Eu sempre acho que uma mulher sempre faria diferente, ela não mostraria da mesma maneira, né, que um homem. Mas eu não acho que ele faz isso pra sadismo nem nada, não. Ou pra voyeurismo, até porque o próprio enfoque que ele fez, quando eu não estava sabendo nada sobre o filme, eu falei assim, gente, será que foi uma mulher que dirigiu isso? Por focar tanto na personagem feminina e sem permitir essas coisas, né? Sem voyeurismo dela dormindo, de explorar o corpo dela sexualmente, sensualmente. Sabe essa coisa que a pessoa sempre imagina, se eu pudesse ficar invisível, eu ia ficar vendo entrar num vestiário e ver não sei o quê. Sabe aquele filme do De Palma lá, que a menina começa cega e ela vai tocar de roupa e o cara começa a olhar ela, né? Então ele não...
Qual que era mesmo? É o das irmãs, né? Irmãs diabólicas. Isso. Então ele não apela para nada disso. Eu acho que é bem interessante. E a ideia dele até a ideia mítica, né, de trazer a persona do ator que ele carrega, como a Elisabeth Moss, que já tinha feito o Handmaid's Tale, eu acho muito legal isso, porque ela acaba personificando essa ideia da mulher abusada, né? Não é repetindo um papel, até porque ela não faz igual. Ela parece mais frágil do que na série, né? E como ela vai se empoderando aos poucos, percebendo que essa violência vai para além dela, né? E por isso é tão legal ele colocar uma menina, uma jovem negra também, porque é aquela coisa da gente também perceber o feminismo e ampliar o feminismo, a questão das mulheres negras, e de como ela toma essa causa para si, dela se preocupar para além dela com o futuro de uma menina que ainda está se tornando mulher, que vai para a faculdade, né? Ela passa, o empoderamento dela vai para além dela, né? Ela já está preocupada com uma outra presença feminina que está ali e que também possa sofrer essa violência, né? Por mais que tenha uma coisa diegética ali da trama, a gente pode extrapolar isso para fora do filme tranquilamente. Sim, sim. Eu também não acho que o que ele mostra, sabe, seja explorando esse fetiche da violência contra a mulher, porque além de não mostrar nem flashbacks, quando ele mostra, é uma situação de enfrentamento ali dela, sabe? Ela tá num embate com ele, assim, ela não tá simplesmente sofrendo a violência sabe, e isso é somente explorado, assim, como ela sendo a vítima ali. Ela também tá num enfrentamento, então você percebe uma luta, sabe? Então é algo até que faz surgir uma certa força dela, sabe? Porque uma coisa que eu acho muito interessante da atriz, da Elisabeth Moss, é como que ela consegue trazer essa dimensão de fragilidade e ao mesmo tempo você sente uma força interior nela, sabe? Que é como se estivesse crescendo, assim. Isso eu acho fantástico nela. É muito bom como ela traz isso pro filme, porque é bem isso, né? É necessário um certo resquício de força para as mulheres conseguirem enfrentar. Porque uma coisa que o filme não explora é a questão da sanidade que a própria mulher duvida de si. Uhum. Né? Porque assim, eu acho que ele trabalha muito bem essa coisa de como ela é vista. Ela pode ser vista como louca, como ninguém tá vendo, né, o que de fato acontece com ela, como a Ana bem pontuou. Mas isso também acontece com as próprias vítimas de relacionamento abusivo. Elas mesmas não conseguem se ver dentro de um relacionamento abusivo. Uhum. É muito difícil para elas entenderem que aquilo é abusivo, sabe? Sair dessa dinâmica de manipulação que existe e enxergar que está sendo vítima de violência. Então, eu acho que... Isso vira literal, né, no filme. Exatamente. Então, eu acho bem importante essa questão, assim, dele trabalhar a sanidade, sabe? Porque essa coisa da confusão mental e de não saber realmente se é ou se não é um dos principais problemas também, sabe? A identificação. Nossa, foi o momento que eu fiquei mais tensa no filme. Quando ela vai para aquele prisão, hospital psiquiátrico lá, falei, e agora? Como é que essa mulher vai fazer? Eu fiquei em pânico. Fiquei pensando, meu Deus, quem vai ajudar ela? Como que ela vai fazer? Agora o cara vai ficar... E aí ele grita, fala com ela, surprise. Nossa, porque ela tá sedada. E ele apaga aquilo ali, eu penso em estupro, eu penso em tudo naquele momento. Também. Um horror aquilo. Pra mim, aquela parte mais terrível, quando ele fala surprise e ela apaga. Falei, meu Deus, que horror. Sim, sim. E isso que a Raquel falou é uma construção tão boa que se você pegar, né, aquela brincadeira que eles fazem, o primeiro frame e o último, não o primeiro frame, mas a primeira imagem dela, que é aquele olhar de medo na cama, e a última imagem dela, que ela resolveu o meu problema, porque a justiça não ia resolver,
eu resolvi, tô livre desse problema, eu acho que mostra bem essa curva da personagem, como ela sai daquela menininha frágil que nunca mais vai passar por aquilo de novo. Uhum. Tem um termo, não tem, para isso, de quando o homem faz a mulher acreditar que ela tá enlouquecendo e que a culpa disso é dela, né? Isso. Gaslighting. Que tem o filme, né? Que é com a Ingrid Bergman e Charles Boyer, que o cara se casa com a mulher e ele precisa procurar uma joia que tá no sótão da casa dela. Então ele faz ela parecer louca para ele fazer barulho à vontade pela casa e ela não desconfiar que ele tá fazendo isso. Então ela começa a ficar mesmo, meu Deus, eu tô louca ou não tô louca? Uhum. É muito interessante. Acho que até o nome deve vir por causa desse filme, eu não sei. Eu não sei também. Mas eu já vi até que tem algumas pessoas classificando, né, o Homem Invisível como gaslighting horror. O povo adora, né? O horror, o que eu acho curioso é que o horror, ele tá sempre suscitando, assim, nessas pessoas aliás, quem são essas pessoas que classificam? Porque eu acho muito engraçado, porque tá sempre suscitando, assim, um novo termo pro horror. Pós-horror, não sei o que horror. É muito engraçado, gente. É horror, pronto, sabe? É coisa de crítico, né? Sorry, mas é. Mas é mesmo. Eu trabalho. Crítico, né? É o crítico que não sabe analisar direito um filme, ele tem que ficar catalogando e botando etiqueta nos filmes, né? Isso é bobagem. Eu também acho. Eu trabalho com isso, mas eu também vejo como problema, sabe? É até uma questão de você diminuir o gênero como um todo, porque aí você classifica, esse aqui é mais legal, porque ele não é simplesmente horror, ele é um horror tal, horror X. Eu acho isso ridículo. E você pode perceber que os críticos que fazem isso são os que odeiam o cinema clássico hollywoodiano, que é feito de quê? De gênero. Pois é. Então, eles reclamam do gênero certinho, mas eles ficam encaixotando as coisas em gêneros. Não dá pra entender. Ai. Mas enfim, tem o gaslighting, sim, que é exatamente isso aqui que a gente tá falando sobre. E eu acho que, assim, de relação abusiva tem N coisas que dá pra abordar ali, sabe? A questão mesmo de ele ser um cara que é um cara admirado, né? Um cara que é rico, tem uma boa posição social, assim. Inteligente, né? Inteligente, gênio. Exatamente. Então ele é meio que um exemplo para outros, né? Pelo menos um exemplo profissional. Só que isso é na superfície, né? Então essa coisa de que nas aparências ele é algo, mas que para ela sabe a verdadeira face dele. Isso também acontece muito. A questão da chantagem, porque ele começa ali, a história ali como... Depois que ele se torna invisível, a história dele é que ele cometeu suicídio, né? Aliás, antes. E aí, essa coisa do suicídio também é muito forte, porque é usado como chantagem, sabe? Alguns abusadores usam do suicídio para chantagear suas companheiras, no sentido de que, se você fizer isso, se você fizer aquilo, ou se você me deixar, eu vou me suicidar, sabe? Aí você entrega a arma pra eles. Exatamente. Quando ele fala isso. Você tem que entregar, falar, então sai da minha vida. Toma, né? Então, assim, não é à toa também que ele coloca o suicídio ali na história. Né? A coisa do trauma, ela tentando seguir a vida, assim. Mesmo se não... Porque ali há, de fato, um homem invisível. Mas mesmo se ele não houvesse, para ela, seria como se ele existisse mesmo assim, sabe? Porque essa coisa do trauma, ela fica na pessoa, né? Então... porque não é só a violência física, né? Tem toda a ideia psicológica. Ela fala, ele parece que entra na minha mente, né? Exatamente. Que é algo até que o personagem que ajuda muito ela, esqueci o nome dele, que é o pai da menina, né? Que ele fala, olha, se você deixar ele continuar na sua vida, ele vai continuar vencendo, né? Então, assim, tem isso. O afastamento das pessoas, essa coisa de isolar a mulher, não deixar que ela tenha contato, ou que ela confie
nas pessoas que amam ela. Enfim, N coisas, sabe? Essa coisa que a gente falou da vigilância. Então, eu acho que é um filme muito rico mesmo para abordar esses diferentes aspectos. Assim. E toda a progressão que ele vai fazendo, né? Ele afasta primeiro as mulheres dela. Ele afasta a irmã, depois ele afasta a menina, né? Aquela hora do tapa na menina também é tão surpreendente, né? Aquela hora é. Nossa. É muito interessante. E a reação daquele cara. E é legal ele também colocar um cara bom em contraponto, né? Que é o James, esse policial. Porque para também não parecer que todos os homens são um lixo no filme, porque os outros dois são, né, que é o irmão e ele, né? Então é legal ele botar esse policial bacana, que cria um pai solteiro praticamente, que cria a filha e tenta dar o melhor para ela e protege aquelas duas mulheres, e que depois ele é vítima também dessa violência, sem entender o que tá acontecendo, porque ele não acreditou nela, porque é difícil mesmo de acreditar, né? Se você estivesse naquela situação. A gente é cúmplice porque a gente é espectador e sabe que o cara tá ali. Sim. Mas pra quem não sabe, é um horror absoluto, né? E eu acho bom também ele não propor uma relação amorosa. Eu fiquei com medo disso, de parecer que ela ia ter um homem pra protegê-la e cuidar dela, né? Porque não é isso a questão. Ela tem que resolver a questão com ela. Ela tem que superar esse trauma. E é por isso que aquele final, ela olhando pra gente. Sim. Né? Eu olho pelo que eu passei, eu sou uma outra pessoa agora. E já falando desse final, me adiantando, porque eu pulei um monte de coisa da minha anotação aqui, que uma coisa que eu acho muito legal desse final, porque eu vi pessoas comentando assim, ai, mas que horror, fica parecendo que é um incentivo a ela fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que no filme é uma ideia de uma justiça poética. Porque ela vai ali para tentar provar pela justiça que ele é o culpado de tudo aquilo. Eu não acho aquilo um plot twist de seu irmão. Aquilo ali, para mim, é proposital para gerar esse final. Ele não está preocupado só com a reviravolta legal. Olha, não era ele, era o irmão. Será que foi ele? Será que não foi? A questão não é essa. A questão é que ela sabe, e aquele cara continuar vivo, ele vai continuar infernizando a vida dela, ela nunca mais vai ter paz, ela nunca mais vai conseguir pegar a correspondência na caixa de correio. E aí ela tenta pela justiça, né, fazer o cara confessar, o cara não confessa, nem pra ela. Então ela percebe que ela vai ter que fazer alguma coisa. Não é que o filme está incentivando todas as mulheres a matarem os seus algozes. Mas é terrível isso, como quando uma mulher que sofre violência, que vive falando que sofre violência, aí a justiça fala, não tem prova, não tem prova, não tem prova, tem que ser flagrante. Flagrante é quando? Quando a mulher foi arrebentada e morta? E aí o que acontece? Essa mulher, ela denuncia, ninguém acredita, esse homem é solto, vai lá e mata ela. Então ela tomou uma posição. Eu acho que o filme é um recado disso, que tem que ser punido esses caras, de algum modo, né? E por isso que eu chamo de justiça poética, né? Não estou falando que é bater palma, mas eu me senti vingada, né, naquilo ali, porque a justiça não resolve esse tipo de caso. E olha que ela tinha um cara massa ali do lado dela, apoiando ela e tal, para ajudar, né? Mas o cara não vai nem só pra ela. E olha que ele tá ali fingindo pra ela que tá tudo bem. E ele não vai admitir que ele fez aquilo. E a gente sabe que ele fez, né? E ainda o filme te comprova, pra quem ficou falando comigo, talvez não tenha sido ele. Falei, gente, ele fala surprise de novo. Não. Pelo amor de Deus. Também não. Se alguém está se reconhecendo nesse lugar, por favor. Pois é. Olha, pense bem, porque inclusive, eu acho que isso faz parte de uma mensagem do filme, do quanto que a manipulação ela é poderosa nesse sentido. Que é exatamente o que ela está tentando falar ali. Olha, é isso que ele faz. Que mulher desconfie disso, Raquel. É só homem que quer ficar passando pano para outro. Na sessão que eu fui, 2 homens saíram no meio do filme. Nossa. Um saiu, inclusive a namorada dele ficou assim, bem. Ele, meu Deus, jura? Eu fiquei com dó da menina, gente. Eu falei assim, por que esse homem foi embora tão incomodado, assim? Deixou a menina sozinha no cinema. Ela, de repente, poderia, inclusive, dali sair, embora, seguir a vida dela e nunca mais procurar esse sujeito. Não, pois é, exatamente isso, assim, é você, de novo, desacreditar, sabe? É você, de novo, não levar o que ela tá dizendo a sério, assim.
Pois é, olha só, naquela hora que todo mundo começa a ver o cara agredindo e tem as câmeras de segurança filmando, né? Quer dizer, você já tem testemunhas com a ciência do abuso, ainda assim, o cara sai bem. Sai bem da coisa. Então, mesmo depois de tudo isso, essas mulheres ainda estão tensas e frágeis, porque elas estão à mercê de um louco. Esses caras que a mulher termina e depois voltam lá e ou batem ou matam, né? E que fica... E essa coisa, além do gaslighting, tem essa coisa do... Como é que chama isso? Do stalker. O cara que fica no pé da menina, vigiando ela, vendo se ela tá com alguém, né? É terrível. Assim, terrível, gente. Eu acho que vários sempre... níveis de violências ali. Eu acho que é sempre interessante você questionar a violência, né? Então, eu acho que cabe um questionamento sobre o método que ela encontra para se vingar e para acabar com isso, mas eu entendo perfeitamente também, assim como a Ana, né? Eu também me senti vingado. Do filme, né? Não é que eu acho que alguém tem que matar, não. Nem o Bolsonaro eu queria que ele morresse, eu queria que ele saísse, mas não vou desejar mal para os outros, né? Isso é doideira. Eu só senti assim, um pouco mais pelo lado do roteiro, sabe? De essa vingança se dar daquela forma, porque, mas nem tanto um problema da cena, da sequência em si, mas porque tudo que veio antes foi tão melhor, sabe? Tão inteligente, que aí quando chega nesse final, dá meio que uma sensação assim, poxa, você queria uma solução ainda mais inteligente, sabe? Uma coisa assim, mas eu acho inteligente no sentido de que ela tá usando algo que foi usado contra ela, inclusive. Exatamente. Tem a rima com o que fizeram com a irmã, né? Funciona perfeitamente. Eu acho que é tudo bem amarrado, né? Mas é porque, tanto do que fizeram com a irmã... pela inovação, sabe, que o filme propõe, e depois chegar num desfecho que é uma vingança que ela paga na mesma moeda, sabe? Ela utiliza a mesma coisa dele no final é isso, né? Mas assim, como ela executa, eu acho legal, inteligente, assim, porque ela tá, como a Ana, né, lembrou, essa coisa da irmã, e também a questão da imagem, sabe? Da câmera de vigilância. O que ela faz? Ela usa um ponto cego do que sempre esteve perseguindo ela, sabe? Exatamente. E também a própria invisibilidade. Ali ela não está sendo vista naquela imagem. Ela está usando tudo que é contra ela tá usando pra se vingar e se livrar desse problema. E eu acho que essa coisa de ponto cego também volta a isso que a Ana comentou, da justiça. É um ponto cego na justiça, sabe? Da não nossa dá pra justiça. pegar em flagrante, né? Sim. Não, é coisa de crítico. Mas Renato, mas o termo que você usou de pagar na mesma moeda, eu acho que ele é fundamental para o filme, nesse aspecto metafórico. Por quê? Porque é só invertendo o jogo que a pessoa entende como é que é estar naquele lugar. Entendeu? Sim. Ela faz por um momento ele sentir o que ela sentiu. Eu acho que aquilo é a ideia de que ela... Tanto é que ela inverte literalmente o jogo e ainda vira pra ele e fala, surprise, entendeu? Ela faz o que ele fez com ela, não no sentido de agir na mesma medida que o mal, mas é pra ele entender, inclusive, porque ele não acha que ele fez nada de errado, ele acha que ele fez aquilo por amor, o cretino. E ali ele tanto é que é muito bom ele morrer olhando pra ela, percebendo isso. Ele não morrer imediatamente. Ele olhando surpreso, porque que aquela mulher se transformou. Ele tornou ela daquele jeito, né? Sim. Então, ela se transforma por causa da violência que ela sofreu. Não, e tudo isso também faz parte do gênero, né? A gente tá vendo um filme de terror, isso acontece no filme de terror, né? Porque é tão real pelas coisas que acontecem ali, né, e que a gente identifica com as coisas que acontecem na nossa vida, que é isso, é só uma exigência demais que a gente acaba fazendo, né? Mas eu gosto também, não tô desmerecendo, não, eu curto também. Mas eu entendo o que você falou, como dramaturgia é fraco em relação à construção tão rica do roteiro inicial. Agora, como a simbologia do todo, que é mais importante que a história, acho que funciona muito bem, fecha muito bem essa ideia. Sim. Outras duas coisas que eu gosto também e que vem antes, né? Aliás, vem antes, mas que ajudam
para a construção para esse final. Primeiro, como que ele esconde o ator até esse final, né? A gente não sabe como que é a cara dele. E ele é o Oliver Jackson Cohen, não conhecia, ele fez antes aquela série da Netflix, A Maldição da Mansão Hill. Ele é australiano? Acredito que sim, assim como o diretor. Um sotaque muito forte, eu vi entrevistas dele. Eu acho massa esconder o ator nesse momento e deixar o rosto da vilania mais pro irmão, né, que é vivido pelo Michael Dorman, que se fica nesse papel ambíguo, né, que em determinado momento ele parece que realmente está do lado do irmão, depois ele se faz de vítima, ali se coloca num papel de que também foi manipulado pelo irmão a vida toda, né. Então provavelmente foi. É interessante também a construção desse personagem. E a outra coisa que eu acho muito legal também é quando ela danifica a roupa que ele utiliza, né? Quando ela enfia aquela caneta na hora que ela está no hospital já, né? Que ela está internada, então ela finge que vai se matar, né? E aí ela dá aquela estocada na roupa e aí ele danifica, ele fica aparecendo e sumindo. Isso também gera uma tensão, né? Nas cenas que vem a seguir, porque de repente ele aparece e some, você não sabe quando que ele vai surgir, né? Você continua sem saber onde que ele está, só vai dando esses flashes, né? Daqueles momentos em que a roupa dá um tilt. Então, acho isso também muito interessante como ferramenta, né? Para causar susto, né? Na plateia. Então, você acha que é um filme que realmente... coincide, inclusive, com a época de lançamento do Corra e do Nós, né? Parece que até os estúdios estão combinando de lançar filmes de terror nessa época, porque já é o 3º ano seguido, né? Que o gênero se sobressai aí nessa época com um título que chama muita atenção e leva as pessoas ao cinema e causa uma grande comoção. E nos próximos anos a gente vai ter filmes de terror, de pandemia, você vai ver. Todos trabalhando com alguma questão social, né? Isso que é massa. Que, aliás, né, fazendo justiça ao gênero, é uma característica, né? Assim como na ficção científica, de você pegar algo que está acontecendo na nossa realidade e trabalhar isso metaforicamente no horror, ou no sci-fi, ou o que seja. E uma coisa que eu acho importante de avisar também é que esses filmes que abordam essas coisas, né, tanto de pandemia quanto esse de relacionamento abusivo, ele também pode ser um certo gatilho, né? Para quem vive ou já viveu esse tipo de situação, assim. Porque as teorias do horror falam de como que é uma vivência segura de algo que você teme, né? De situações estressantes. Então, tem essa coisa da catarse, tem essa coisa do exorcismo, das tensões, porque você tá seguro, né? Onde você tá vendo esse filme, você tá seguro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, para algumas pessoas... deve ser terrível. Se a gente teve esse tipo de relação com o filme, de tanta tensão, para quem já viveu relacionamento abusivo, ou tá vivendo, sabe? Eu acho que pode ser ainda pior, assim. Então, eu pensei muito nisso enquanto eu vi o filme. E eu acho que isso tem a ver também com essa coisa do Renato ter falado, de não ter mostrado esse homem antes. Porque ele pode ser qualquer homem. Né? Não é aquele personagem específico, esse homem abusivo, esse homem invisível, né? E que aí no final, quando você vai vê-lo, ele é muito mais inseguro do que parecia, né? A hora que ele fica todo assim bobinho quando ela chega e tal. Exatamente. Você vê o tanto que ele é inseguro, por isso que ele precisa ser invisível, para ele exercer esse papel dele de força, porque ele é um bosta. Ele só tem dinheiro, só isso que ele tem, mais nada. Exatamente. É como ele consegue exercer o poder e o controle que ele precisa, porque de outra forma ele acha que não é capaz de ter alguém que com ele, né? Então ele só se relaciona através dessa dinâmica de poder e controle. Agora, uma coisa que eu queria falar em relação
a linguagem, né? Eu acho muito legal como ele não usa alguns clichês, né? Ele tem momentos muito sutis de suspense, né? Quando o fogo da chama aumenta e até queimar a panela. Quando a faca cai, entre aspas, da bancada e depois a gente vai ver ela no esconderijo dele no sótão, né? E mesmo aquele vapor que sai da boca dele do lado dela, do lado de fora da casa... Essa é a cena, uma das cenas que foi estragadas pelo trailer, porque já mostrava isso antes. Mas é tudo muito sutil, né? Igual eu falei, ele podia ter feito umas coisas assim, mais clichê de coisas mexendo, sabe? Cadeiras mexendo, sim. Reflexo e tal. Ele faz só esses 3 momentos de presença mesmo até... E aquela hora, né, no quarto que ele tá na cadeira e depois na coberta dela. E como ele usa a ideia do filme de terror, mas ele subverte, né? Que no filme de terror, inclusive nesse que você falou da mansão Rio aí, de puxar o cobertor da pessoa quando ela tá dormindo, né? De parecer um fantasma, né? Que faz isso, aí ela vai jogar o pano nele. Sim. Né? E na casa, como a casa vai ser pintada, tá tudo tão amarradinho, né? Tem uns móveis não sei o que são aqueles móveis tão altos para estarem parecendo fantasmas pela casa, né? Cobertos com lençol. Você vê que é uma cenografia que quer criar um clima de um filme de terror clássico de fantasma, mas não é esse tipo de fantasma, né? Que como ele aparentemente está morto, aquilo seria um fantasma. Só que não é real, né? Isso eu acho muito legal. É incrível. Não tem nada de sobrenatural, né? O perigo é real mesmo. É real mesmo. Então tem um absurdo científico lá, mas enfim, né? Isso é só a desculpa para poder criar essa teoria. E uma outra coisa que eu acho, em termos de linguagem mesmo, porque se a ideia, né, é de que as pessoas fiquem em dúvida se ela está enlouquecendo ou não, em termos de linguagem, o espectador, mesmo não vendo essa presença, ele não pode ter dúvida de que ela existe ali, aquela presença ausente, né? E a gente está acompanhando junto com ela, né? Nós somos os cúmplices dela, digamos assim. Então ele vai fazer isso com a linguagem, esse movimento de câmera, essa cenografia que tem sempre umas sombras, uns reflexos, uns vultos atrás, que te dá a impressão de que tem alguma coisa no fundo, mesmo que não seja ele ali, né? Como se o perigo tivesse por perto, mesmo não sendo visto, né? E essa certeza ela vai ser confirmada pela linguagem, pela movimentação da câmera, que vai indicar essa presença, né? Ele vai fazer... Sabe quando a câmera descreve um movimento de uma pessoa? Ela vai descrevendo, só que não tem nada ali. Então você percebe que é mostrando ele andando pelo espaço. A câmera está te dizendo isso. E a montagem sem corte vai indicar também a presença. Quando a gente não vê nada naquele espaço, a câmera vai para lá e fica ali, mas você fala, mas não tem nada aí. Quer dizer, ele está ali. Ou quando ele faz o foco e o desfoque. Tem um momento, inclusive, que ela está conversando assim, ela está falando uma coisa lá no hospital, está focado no rosto dela, sai o foco do rosto dela e vai para a porta. Por que vai focar a porta? Né? Porque ele está ali. Então isso é muito bom. A linguagem te mostrar ele, não ficar uma silhueta ou uma câmera subjetiva dele. A única câmera subjetiva dele é quando ele está tirando foto dela dormindo. Até porque ia ser ridículo se mostrasse do outro ponto de vista, porque a gente ia ver o celular no ar. Ia ser meio estranho mesmo. Que é o que tem nesse trailer que eu te falei, que tem um monte de coisa que eles tiraram ainda bem. Né? Depois vocês procuram esse trailer pra você ver. Tem esse celular no ar, assim. É mesmo, que bom. Dela. Que bom que tiraram. Realmente. Pois é, não é interessante o ponto de vista dele. É só esse momento para evitar isso, porque o resto é ponto de vista dela ou da câmera. Por isso que eu falei que é uma câmera muito Hitchcockiana. É um personagem câmera, autor do filme, que tá te mostrando, olha isso aqui, ó, olha pra isso aqui. Aí você olha e não tem nada ali. Você fala, pois é isso mesmo que eu quero te mostrar. Muito bom.
a gente vai falar então agora de um outro filme que foi lançado mais no início do ano, em janeiro. Uma mudança brusca. Mas que é um filme que também, se a gente for fazer agora um top 10 dos melhores filmes de 2020, certamente vai estar lá. Na minha lista, inclusive, já está no topo, primeiríssimo lugar. Também. E não vejo perspectivas de que algo supere, pelo menos pelos próximos meses, Sublime. Já que não vai ter lançamento. Né? A gente nem sabe quais filmes a gente vai ver ainda esse ano. A gente tem uma coisa que supera, a gente tá num desespero absoluto e completamente desgovernados, né? Nós estamos fodidos. Mas mesmo que a gente tivesse uma situação normal, né, tendo em vista aí os filmes que serão lançados, festivais que acontecerão, anyway, Retrato de uma Jovem em Chamas, que filmaço. Que filmaço, né? Lindíssimo. Saímos do horror para o amor. Dirigido pela Céline Sciamma, que é uma cineasta francesa. Esse filme ele competiu no Festival de Cannes do ano passado e ficou com o prêmio de melhor roteiro. O que eu achei assim... O roteiro é ótimo, mas, gente, não é só o roteiro. O filme tem uma direção sublime. Impressionante. Né? A música, a fotografia, a direção de arte. Pode se listar aí. Mas o roteiro é muito bom mesmo também. Eu acho que ele segue também uma ideia também simbólica muito interessante. Para além daquela historinha ali contada. Sim. Ele te dá várias camadas de você interpretar metaforicamente algumas questões da realidade, mesmo sendo de época. Sim. Total. Fala pra gente um pouquinho então, Kel, desse filme, né? Que a gente tá aqui já falando que ele é super aclamado, que merecia todos os prêmios, que é o melhor filme do ano, mas a gente não falou sobre o que ele é. Porque é diferente do Homem Invisível, que todo mundo sabe o que é o Homem Invisível, né? Mas pro ouvinte que... porventura não sabe do que se trata esse filme. Fala um pouquinho pra gente dele. Acho super difícil falar do que é o filme, ainda mais quando é um filme que é sobre tantas coisas, igual a Ana falou, sabe? Ele tem essa história principal, que é uma mulher que se apaixona por outra. Ali numa sociedade do século... Qual que é o século? Que eu não lembro. 18? Acho que é do século XVIII. Enfim, é uma sociedade bem patriarcal e opressora, e que essas mulheres, elas vão se descobrindo uma a outra. E elas estão ali num lugar que eu acho que é tão bonito pensar assim, que se torna até um lugar utópico, no sentido de que elas estão afastadas desse sistema opressor, sabe? Elas vivem entre elas, entre mulheres apenas. Mas o patriarcado, ele é uma sombra, porque uma delas está prometida para casamento. Tem um homem invisível ali também. Exato, essa é a ligação, Ana, perfeito. Tem esse homem invisível. Muito bom. Que é uma ausência que é presente o filme inteiro. Né? Exatamente. Aí, ó, a gente conseguiu a ligação necessária. Perfeito. Então, é um filme sobre a descoberta desse amor, mas ao mesmo tempo sobre as amarras do patriarcado para essas duas mulheres que não podem viver esse amor. Exato. E também não podem viver a liberdade de ser mulher. Exatamente. Não só não é a só relação. Uma história de amor, é sobre como que a mulher ela não pode ser livre nem para aquilo que ela sente, independente se ela gostasse de uma mulher ou se ela gostasse de uma outra pessoa, de um outro homem, né? Isso. E uma beleza inexplicável esse filme, que eu acho que por mais que a gente detalhe planos aqui, fotografia, enfim, tem que assistir. Porque é um filme para cinema mesmo, né? Total.
Total. Cada enquadramento, aquelas cenas das duas na praia, que ele faz uma coisa meio Bergman, né? Dos rostos. Ai, aquilo é maravilhoso. Muito bonito. Aquilo é maravilhoso. Porque assim, a gente já viu várias vezes, mas ela consegue fazer diferente, assim. E com certo humor também, né? Porque fica aquela coisa de eu tô te olhando, depois você me olha, e ao mesmo tempo, sabe, eu finjo que não tô te olhando, e tá essa sensação da descoberta, né? Mas eu tenho uma amiga que ela fala assim, é uma pena que eu gosto de homem, porque a companheira ideal é uma mulher. Só uma mulher vai conseguir me olhar, ia conseguir me ver como eu realmente sou, que é o que o filme tenta, eu acho, colocar. Uhum. E assim, para independente da questão sexual, que no caso rola, né? Tem uma atração sexual forte entre as duas e que é muito bonito, mas é que é isso mesmo, como que uma mulher consegue olhar dentro da outra e perceber as nuances da outra, e que muitas vezes o homem não consegue. Não estou falando o homem de uma forma geral, né, Renata? É óbvio que tem exceções, senão nós não seríamos casadas, né, Raquel? Exato. Obrigado. Obrigada. Mas é nesse sentido de que o olhar feminino é diferenciado, né? Uhum. De que ele atenta a outras questões, tem uma sensibilidade diferenciada. Não estou falando melhor ou pior, estou falando diferenciada mesmo. Sim. Então, pra mim, eu acho que assim, algo que ficou muito forte pra mim, acho que é a linguagem do amor e da descoberta pela linguagem do cinema. Acho que é o que ela faz. E sabe? da pintura também, porque cada plano é um quadro lindo, né? Sim, e esses quadros, eles contam a história de detalhes mesmo, assim. É muito intenso. E como que uma das personagens que é a que vai ser retratada, né? Porque, então, voltando à história, como elas se conhecem? A Mariane, ela é contratada para fazer um retrato da Heloíse, porque esse retrato tem que ser enviado para o futuro marido, porque naquela época era assim que se conheciam os seus pretendentes, né? Enviando retratos. Aliás, tem uma fala ótima da mãe da Heloíse, que ela fala, tipo, o retrato chegou antes de mim, né? A mãe da Heloíse que também se casou nesses formatos, né? Então, é como se, tipo, a sua imagem chega antes de você mesma, assim. Você já tá prometendo até a sua imagem pra pessoa, né? E aí... Que é o que o homem vê normalmente, né? Ele quer primeiro saber se você é bonita, se você tem um corpo bonito e tal, né? A superfície, né? E aquilo, não interessa como você é por dentro. E aquilo que tá, de certa maneira, fixa. Então, eu acho legal como que você para pra pensar, a Heloíse, ela se recusa a isso também, porque ela é uma pessoa que literalmente não quer ser enquadrada. Então, ela não quer ser pintada, mas ela também não quer ser enquadrada nesses moldes daquela época. E ela é linda, ela poderia atrair o cara e tal, só de ver um retrato dela e tal, mas ela não quer que o cara... Primeiro que ela não quer, né, esse casamento, mas ela não quer ser vista assim. Tanto é que o primeiro quadro que um homem faz dela é sem rosto. Né? Isso é muito simbólico também no filme. E a outra que começa a observá-la, e não só observá-la, e tem aquela coisa até didática de pintura, né, dos terços do rosto. Ela tem uma coisa de metodologia da pintura clássica ali que ela fica passando pra gente, que ela tá preocupada a princípio, e é por isso que ela renega o primeiro quadro, que tá exatamente perfeito, mas que não diz nada, é só uma cópia, né? Não tem alma aquele retrato. E depois ela consegue perceber isso, né? Que na verdade é o retrato do início, que quando ela já está no presente, que a menina acha lá o quadro dela em chamas, né? Perfeito. Não, vocês falaram duas palavras que eu acho que sintetizam o que é esse filme: o olhar e a imagem. Porque o filme ele começa com aquela aula de pintura, né, e de desenho, né, e vem uma memória que é despertada justamente por uma imagem. E a porta de entrada para uma memória ser despertada, como acontece ali no filme, é justamente o olhar, né? Quando ela vê aquele quadro, é que a gente vai ter esse grande flashback que vai nos levar à história toda, né? De como que
enfim, por que essa memória perturba tanto, ou mexe tanto, né, com ela. Você não sabe quem é aquela mulher. Tá? Né? E mais do que contar os detalhes da história, é uma ideia de uma construção muito delicada de uma relação, né? Sim. O filme, ele se demora nisso. Ele não tem soluções fáceis. Uma olhou para a outra e já gostou. Não, não é isso. É uma construção, inclusive do afeto, a partir desse olhar. E essa coisa da memória é muito forte mesmo, porque inclusive é como ela consegue pintar pela primeira vez, né? Porque ela depende da memória para fazer o retrato da mulher. Exatamente, porque ela, não tem a modelo, princípio, né? princípio, a Heloísa, ela não sabe que a Mariane tá lá para pintá-la. Então a Mariane precisa usar da memória de ter passado o dia com ela para poder conseguir pintar. Então isso é bem interessante mesmo. Aí, mesmo que ela não tivesse se apaixonado por ela, aquela memória já estava gravada, porque ela precisa dela para poder trabalhar. Ela precisa pro trabalho. Né? E o que eu acho interessante também é que a partir desse primeiro encontro e depois quando a relação vai ficando mais intensa, elas vão se conhecendo, vão se apaixonando, elas vão travando uma espécie de um duelo de percepções, né, para tentar acessar esses sentimentos, né, uma da outra, né, e se conhecerem cada vez mais. Uhum. E antes, o que é interessante de olhar também, da gente observar, é que esse olhar da... Esse seu olhar... é que antes o olhar da Mariane para a Heloíse era um olhar, eu vou colocar entre aspas, voyeurístico, porque ela olhava sem a outra saber, né, para poder fazer a pintura. E aí depois vira um olhar concedido, né? Então aí é quando a relação começa realmente a virar uma relação, né, amorosa, né, uma relação íntima. De desejo também, que eu acho bem forte, assim, como que esse filme pulsa desejo, né? E eu gosto muito porque é um tipo de relação que você percebe que não há relação de poder. Elas estão no mesmo lugar, sabe? Não tem ali o lugar do da conquistada e de quem conquista. Ambas estão nesse jogo. Tipo, a dinâmica vai mudando, sabe? À medida que elas estão se descobrindo. Tanto que, inclusive, a Heloíse vai interferir na forma como ela pinta, né? A Mariane pinta a Heloíse, né? Sim, ela não é só uma musa inspiradora ali, ela também tá criando junto. E o quanto que perturba a Mariane quando a Heloíse vê a primeira versão do quadro e fala, eu não me reconheço aí. Né? Isso que também vai da questão do olhar, né? O tempo todo, né? Imagem e olhar o tempo todo. E nesse caminho aí da construção, da relação delas, tem aquela que já é uma das cenas mais memoráveis do ano, que é a da fogueira. Né? Uma sequência formidável, né? Por tudo que... A música maravilhosa. Que música é essa, gente? Aquelas mulheres, aquilo... Nossa, parece um trem, um sonho aquilo ali, né? Exatamente. Sim, isso ficou na minha cabeça, essa música não saía, assim. Muito intenso. E é justamente o momento que vai render o quadro, né? Da Mulher em Chamas, né? Porque é daquela imagem que ficou gravada na memória, de novo, aí da Mariane, né? E que aí rendeu depois... a pintura que lá no início do filme despertou nela a memória que vai se desdobrar nessa narrativa. Né? E depois, né, que elas se separam também, a todo momento é através de imagens que elas vão continuar esse relacionamento, né? O que é magnífico também. Né? Eu sei que a gente está falando com spoilers aqui, mas esse eu não quero falar. Que é como que as coisas acontecem mais pro final do filme, né? Ah, não. Esse eu não quero falar. Tem, inclusive, uma cena específica maravilhosa que não dá pra estragar, Até sabe? porque, assim, cara, você vai comentar o quê? Sabe? Ela é tão assim, de percepção e de emoção, né? Que, enfim, arrepia. Mas esse eu quero preservar. Né? Acho que a gente pode deixar aqui, mesmo para quem já tiver visto o filme, sabe o que a gente está falando, né?
mas que é a forma, né, como depois as duas vão continuar esse relacionamento depois que elas são impedidas, né, de dar seguimento pro amor que floresceu, né, ali. Elas continuarem juntas, né? Uhum. E tem também a questão que o filme toca, que é muito delicada, né, e importante também sempre de ser discutida, que é a questão do aborto, né, na personagem da criada, né, ali da casa. A relação com aquela criada, inclusive, lembra muito Gritos e Sussurros do Bergman também, né? Sim. Aquelas mulheres em volta ali e se ajudando e tal. Isso que eu ia comentar também, essa coisa de trazer um outro contexto, né? Tipo, porque ela ali tá como empregada. Uhum. Essas outras duas, né? Elas têm uma outra situação de classe e financeira, e ali ela tá como empregada. Então elas estão numa colaboração, e que eu acho muito bonito como que essa reunião de mulheres, elas se ajudam, né, nos seus problemas ali, inclusive nessa questão do aborto, assim, que não há julgamento. Em nenhum momento há julgamento. Uhum. E você vai ver os textos sobre o feminismo, né, desde lá de trás, que fala dessa ideia de que o homem tinha a mulher como uma propriedade, assim como a casa, a terra e tal, e a questão do lar, de cuidar do lar, ser uma tarefa considerada inferior, que era dada às mulheres, né, para o homem fazer coisas que davam lucro. Quando a mulher sai desse lugar de empregada doméstica do homem, né, aí é dado a ela essa ideia da arte, né? Ela pode pintar, ela pode bordar, ela pode tocar piano, mas ela não pode trabalhar para ganhar o seu sustento. E ainda assim, as mulheres, de certo modo, vão inferiorizar outras mulheres que vão fazer esse trabalho doméstico que as de classe não vão fazer mais, né? Uhum. Então tem uma coisa aí na teoria do feminismo que o filme está colocando bem sutilmente, né? E que é muito interessante porque a pintora, ela teve uma educação diferenciada, com um pai artista e tal, e ainda assim ela não pode ter controle da sua vida, porque a sociedade não permite, né? Inclusive ela não pode nem estudar anatomia masculina, né? Aí tipo, ela até explica que nem tem nada a ver com pudor, é só uma questão para ela não ter acesso mesmo a essa habilidade. É aquilo que as mulheres têm direito ou não. Uma com a questão do casamento, que ela não tem escolha, e a outra, mesmo que seja um pouquinho mais livre, ela ainda assim é restrita, né? E a criada, então, coitada, que ainda está numa classe social inferior, entre aspas, né? Acaba sendo a mais ainda mitigada ali, e ainda por cima, como uma criança indesejada que vai ferrar a vida dela. E ainda por cima não pode fazer um aborto. Então ela tem que ter ajuda mesmo das outras mulheres, porque quem que vai ajudar? Sim. Tá, e como coloca essa cena, eu acho fantástico, assim, porque primeiro que tá criando imagens com as quais você não tem muito registro, essa coisa do aborto em si é um tabu para a sociedade, então é pouco representado, e também coloca essa questão de que essa menina que tá ali fazendo esse aborto, ela não é um monstro, sabe? Ela não odeia crianças, ela só tem a menor condição de criar. Exatamente. Então, quando coloca esse bebê ali do lado dela, ao mesmo tempo que traz um certo estranhamento, né? Porque você tá passando... Você tá junto dela ali naquele momento, que é também de dor, né? É um procedimento que causa dor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Se Amar tá lidando com algo muito simbólico ali do imaginário, para deixar claro o quanto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? É o direito sobre o próprio corpo. E apenas isso, não tem questão de ser monstro, de ser contra a vida, de não gostar de crianças, enfim. Exatamente. Então você vê ela ali interagindo com a criança, ao mesmo tempo que tá passando por isso, né? E é um plano simples, mas que tem uma construção de uma complexidade imensa, né? Justamente por essa contradição, vamos dizer assim, que está demonstrada ali. Ela está... tirando do corpo dela uma criança que seria gerada, e ao lado dela ela está olhando, né, para um bebê que está ali na sua inocência, né, rindo, né, brincando ali com ela. Então
Você olha para essa imagem, realmente dá um bug na sua cabeça. Mas quando você pensa sobre ela, é isso que a Kel falou, né? Perfeitamente. Ela não é um monstro, né? E se ela não tem condição de cuidar e de amar aquela criança, ela tem mais que resolver a vida para ela e para essa criança mesmo, né? Sim, sim. E o quanto que é importante, sabe? Essa coisa do imaginário, essa coisa da representação, de falar disso, assim. Uhum. Não, e me dá uma raiva de gente que fala assim, na hora de fazer fez direitinho, mas depois não quer. Mas ninguém transa querendo ter filho, né, gente? Só quem realmente tá tentando ter filho, né? Mas assim, e quantos casos existem, né, do cara que não quer usar camisinha, ou na hora H ele faz alguma coisa que, né? Então não é só a mulher, como se ela tivesse um botão que ela liga e desliga para ter um filho, que é isso? Exatamente. Aliás, seria ótimo se a gente pudesse ter isso. Nossa, seria muito bom. Mas eles iam dar um jeito de esse botão ser controlado remotamente por homens. Ou ficar sempre no on, né? Não, outra imagem que eu acho, assim, uma construção de imaginário ótima, assim, que é essa coisa de colocar novos jeitos de se pensar e de se fazer as coisas, é a cena de sexo. Sim. Maravilhosa aquela sequência, gente. Delicadeza, né? Super delicada, bonita. E não é pra ser pudico, não é isso. É porque a questão não é só sexual, é isso que eu acho também importante. É uma ideia de um amor absoluto, assim, que não tem a ver só com sexo, né? Assim, não tô querendo também romantizar o amor, que o sexo com o amor fica mais bonito e tal, não tô querendo. Mas eu acho que é para além do sexo. Ela quer tentar mostrar uma ideia de um amor que independe da sexualidade ali, né? Se a pessoa é mulher, se é homem. Eu achei isso. Achei muito delicado, muito, muito... Eu acho que até uma pessoa preconceituosa é capaz de se emocionar com aquela sequência. Sim. Sim, e ver todo o corpo também como algo que é desejável, né? Não somente os órgãos sexuais em si, mas, sabe, ver a beleza do corpo mesmo, podendo ser explorado, né, em todas as suas formas e tal. A ideia da pele, né, do tom, de tudo. Aquele espelhinho que coloca assim, entre as pernas, e aí ela se vê. Muito Isso é bom. muito bonito. Muito. E é interessante pensar também, né, que já foi dito, né, que o cinema ele reúne todas as artes, né, e aqui a gente tem a pintura, vai ter também a literatura, né, que vai ter um papel importantíssimo, né, no roteiro. Vai ter a ópera, né, lá mais pro final também. Então, de uma forma ou de outra, as artes estão se encontrando ali, né? Ela trabalha. E as artes... Ela toca piano também. Sim. E as artes domésticas também, porque você vê uma bordando, você vê uma cozinhando, sabe? Tem toda essa coisa da arte que também se faz em casa e que é vista como menor. Não, e o que era relegado a essa mulher de classe que eu tô dizendo, né? A mulher de classe, isso era visto como uma coisa de prendada, né? Se ela esfregasse um chão ou lavasse uma roupa, ela era de uma classe inferior. E aí por isso que é importante a presença da criada ali, né? Sim. Até a mãe eu acho interessante também, porque por mais que ela esteja nesse jogo, ela é uma vítima também. Né? E que acaba estendendo isso para a filha, né? Sim. Vocês viram que ela é a Valéria Golino, que fez o Rain Man? Fez o Rain Man também. Top Gang, Ases Muito Loucos. Mesmo. Nossa, ela dirigiu... Mais esdrúxula. Ela dirigiu um filme que eu gostei muito. Eu vi no Festival de Cinema Italiano, Euforia. Sim. Sobre dois irmãos. É a diretora também. Achei massa. Fica a dica. Agora, como que a cena do livro também é muito bonita, né? Nossa, essa arrepia. Não dá nem pra falar nada, porque ela inclui nessa parte de spoiler. Preservar. Tem que preservar. Verdade. Tá certo. Gente, mas nossa, assim, quem ainda não assistiu a Retrato de uma Jovem Chamas, se dê
esse presente. Né? Porque, e tem paralelo, eu faço paralelo com o piano da Jane Campion. É verdade. Sim, total. O início, principalmente. O início, principalmente. Nossa, me lembrou demais. Ela chegando no mar, subindo. E tudo também simbólico, enfrentando aquela tempestade sozinha, subindo aquela colina sozinha, achando o caminho sozinha. Você entendeu quem é aquela personagem só nessa sequência. Ela se joga ao mar pra pegar essa bagagem dela, esses pertences dela ali, ela se joga sozinha. Eu acho incrível mesmo. Instrumentos de trabalho dela, né? E também eu faço paralelos com Me Chame Pelo Seu Nome. Principalmente por essa construção da relação, assim, né? E pela questão do desejo, sabe? Sim. Quanto que eles pulsam, assim, de desejo, que é muito porque por forte. Mais que tenha essa coisa do olhar e de uma sacar a outra e tal, tem uma coisa do conhecimento, da admiração, né? Elas têm conversas intelectualizadas, uma admira o que a outra pensa, o que a outra sente também, né? Não é simplesmente uma coisa de pele ou de situação que propicia, né? É um interesse, né? Isso tem a ver com Me Chame Pelo Seu Nome mesmo, né? Aquele menino que toca piano, que lê muito, né? Que não sei o quê. E ainda a Itália ali na beirada. Mas as cenas também, muito bem construídas. Aquela fotografia com a luz quente demais, né? Filmaço, gente. Retrato de uma Jovem Chamas, da Céline Sciamma. Esse eu não revi ainda, mas vou rever. Vale a pena. Sim, com certeza. A gente vai chegando agora no momento de dar algumas dicas mais rápidas de filmes, o que a gente viu antes da quarentena, né? Ou nesse começo aí que a gente ficou já com a circulação restrita, então tivemos que recorrer aos serviços de streaming, a ver os filmes em casa. Aliás, fazer até uma observação aqui, mais do que nunca, né? Ainda mais nesse momento em que os próprios serviços de streaming estão sendo obrigados a reduzir a qualidade da transmissão, porque senão vai dar um colapso na rede, né, de tantos acessos simultâneos. Instagram vai colapsar daqui a pouco, porque é tanta live entrando ao mesmo tempo. Exatamente. Mais do que nunca, a hora de quem tem a sua coleção de filmes valorizá-la, né, porque quando você tem a mídia física disponível, você tem os seus DVDs, os seus Blu-rays, você não vai ter problema nenhum com qualidade de filme, né? Colecionador falando. Então, quem tem aí seus clássicos, né? É hora de revisitá-los. Eu tinha acabado de comprar uma caixa da Ada Lupino e chegou aqui os filmes dela todos para eu ver. Eu falei, ai, que maravilha! Bom demais, Ana. A gente tá com uma caixa pra ver das pioneiras do cinema. Sim, também, né, um lançamento muito importante aí que a gente teve aqui no Brasil recentemente. Mas então, Ana, vamos dar aqui alguns comentários rápidos aí sobre filmes que a gente viu nesse meio tempo, desde a última vez que a gente gravou podcast, né? Porque foi na época do Oscar ainda. Muitos filmes entraram em cartaz, acho que tem alguns que vale a pena a gente comentar aqui rapidamente. O que você indicaria aí desses filmes que você viu nesse meio tempo? Eu não pude ver muita coisa, né, porque estava início de semestre, aquela loucura toda, mas assim, eu vi, um que eu gostei muito foi Just Mercy, que eu não sei como ele chama em português. Alguma coisa justiça, né? Em busca da justiça, luta pela justiça. Eu achei muito legal, né? Um filme. Esses filmes baseados em histórias reais, geralmente eles têm uma coisa fictícia, falsa, assim, parecendo que aquilo não é possível mesmo, né? E o filme, ele não é um documentário de jeito nenhum, mas ele tem uma sobriedade para colocar o tema em questão que é muito comovente, assim. Ele te deixa, sabe quando ele deixa o tema te emocionar e ele não fica criando estratégias melodramáticas para te emocionar? Sabe, eu achei isso genial. E olha que eu defendo as estratégias todas do cinema melodramáticas, mas esse filme, as interpretações são maravilhosas, todas muito comedidas. Uma pontinha de uma pessoa é incrível na tela.
Eu adorei o elenco inteiro, assim, a direção do filme, a história, é de dar um aperto no peito, de pensar, meu Deus, esse povo louco querendo pena de morte no Brasil. Imagina, que loucura que seria, né? Se já tem tanta injustiça no país tecnicamente desenvolvido, né? Mas um país que é governado por loucos, né? Igual nós temos esse primo, nós estamos primo, né, dos Estados Unidos nesse aspecto, né? Governados por 2 imbecis genocidas que só pensam no mercado e não estão nem aí para as pessoas. Então, eu acho que é muito propício esse discurso agora, sobre essa ideia de o quanto vale uma vida, independente do que a pessoa tenha feito. Eu acho muito bacana. Me fez pensar em tanta coisa o filme. Gostei demais. E só para outra dica, já que o povo vai maratonar mesmo, gente, Better Call Saul, que eu amo. Eu acho que talvez quem tenha visto Breaking Bad aproveite um pouco melhor, porque vai vendo as consequências dos personagens que estão lá, mas eu acho que independente disso dá para acompanhar, que é uma ideia também genial de pegar um loser e colocar esse loser com um herói trágico, cômico, muito interessante. As cenas elas são lentas, bem construídas, riquíssimas. O filme ele é feito a série ela é feita de sequências longas, aparentemente desconectadas umas das outras, e chega no final, ele liga essas sequências de um jeito, eu acho uma estrutura absolutamente genial. Adoro esse roteirista, o Gilligan. Acho que se as pessoas podem não ter muita paciência pela lentidão, mas é muito bacana. Legal. Better Call Saul, assim como Breaking Bad, eu e Kel não chegamos a acompanhar, assim como outras séries, tá, pessoal? Antes que alguém comece a falar, o quê? Como assim? Né? Não gosta, né? Bem que eu me calei aqui. Não é porque a gente não gosta, não. É porque realmente vão acumulando muitas séries, muitos filmes e você tem que fazer escolhas, né? Nem sempre as escolhas são as melhores, você tem que admitir. Às vezes... É quando você tem 2 horas vendo uma bosta, sendo que você podia estar vendo outra coisa. Mas a dica da Ana é preciosíssima e pra vocês terem uma ideia, agora que eu comecei a ver aquela animação BoJack Horseman, que também todo mundo comenta e fala que é muito boa. Não vi. É bom? Tô gostando. Então, assim, antes que digam, né, que você não vê porque você não gosta, é bom você explicar, né, que realmente é uma questão logística. Né, que é muito a se ver e muito pouco tempo, né? Infelizmente. Exatamente. Bom, mas só dando aqui também rapidinho, antes de passar para as próximas dicas, a ficha do filme que a Ana falou, que é o Luta por Justiça, que é o Just Mercy, né? E ele é dirigido pelo Destin Daniel Cretton, que é um diretor havaiano. Olha só. Até achei que era negro, porque ele tem uma sensibilidade tão interessante. É curioso, né? E ele trabalhou... A Brie Larson tá no elenco, né, Ana? Desse filme. E ele trabalhou com ela antes, né? Em Castelo de Vidro e Temporário 12. Mas ela não é a protagonista, ela é coadjuvante, né? Ela deve ter aceitado fazer pela ideia genial do filme. Ela deve ser contra a pena de morte também, né? Ela é ativista, né? Feminista, ativista. Não, eu falei, eu quero fazer uma pontinha nesse filme, que eu também acho... Eu dava o meu salário para fazer o filme, assim. Porque é muito importante esse tipo de filme. A gente tem o Michael B. Jordan e o Jamie Foxx, né? Nos papéis centrais. Legal. Vou botar na minha lista que eu quero ver também. Ele estava em cartaz nos cinemas, né? Mas acabou que não deu tempo de ver, mas seguindo aqui a recomendação da Ana... Será que ele não sai? Será que ele não sai em algum streaming? Eu acredito que quem tem, se não saiu aqui no Brasil, quem tem aí acesso, né, aos filmes que já estão disponíveis no mercado norte-americano já consegue assistir, né? Então tá tranquilo. Mas daqui a pouquinho aparece, né? Porque os estúdios estão antecipando os lançamentos dos filmes no VOD. Eu queria dar uma dica aqui também de um filme que já está disponível no VOD norte-americano, mas que daqui a pouco também vai estar disponível aqui no Brasil, que é Uma Vida Oculta, que é o novo, mais recente filme do Terrence Malick. Ele se chama em inglês A Hidden Life. Então,
tive a oportunidade de vê-lo no cinema, né? Fiquei muito feliz com isso, inclusive, porque os últimos filmes do Malick acabaram indo direto pro... Na verdade, só o filme com o Christian Bale, né, o Knight of Cups, que foi direto pra Netflix aqui no Brasil, mas o de Canção a Canção foi no cinema. Enfim, o que eu só queria dizer é que é sempre uma oportunidade que você não pode perder quando tem um filme do Malick nos cinemas, né, porque são imagens que realmente são muito, muito bonitas, né, e aqui a gente tem um filme de 3 horas de duração, e apesar de muita gente ter se afastado dos filmes do Malick devido a essa narrativa de fluxo de pensamentos que ele passou a adotar depois de A Árvore da Vida, aqui a gente tem algo que ainda está ligado a esse estilo dele, mas que pelo menos segue uma linha mais tradicional, né? Um estilo mais tradicional. É uma história baseada num personagem real que foi obrigado, né, a prestar um juramento para Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele se recusou e por isso ele foi preso, né, condenado à pena de morte. Então, de algum modo está ligado, né, Ana, aí a sua indicação, que é o Luta pela Justiça. E é isso, é um filme que vai falar sobre o quão cruel foi esse processo todo pelo qual ele passou, que ele teve que se afastar da família, teve que sair do lugar onde ele mora, no alto das montanhas, lá, né, onde tem uma comunidade rural, e ficar encarcerado, porque ele foi fiel aos valores dele e mesmo com toda a comunidade adotando, né, e adorando a figura de Hitler, se mantendo ali como esse fanatismo, né? Inclusive a gente pode fazer uma sessão dupla desse filme com o Jojo Rabbit, que seria uma sessão dupla inusitada, mas que tem a ver. Mas é isso. E o que eu achei magnífico no começo do filme é como que o Malick diminui Hitler através da imagem, porque ele começa o filme mostrando imagens de arquivo do Hitler fazendo os discursos, aqueles desfiles, né, que eram hábito dele lá durante o nazismo, e são imagens que estão naquele formato quadrado, né, da época, com preto e branco, e aí logo depois dessas imagens, quando o Malick abre para as cenas que mostram o protagonista lá no campo, né, trabalhando lá na horta dele e tudo, ele abre a imagem assim, para um quadro scope, com aquela imagem belíssima, aquela paisagem deslumbrante, e aí, sabe, na hora eu falei assim, gente, que foda isso, porque ele pegou, né, a vida simples ali e colocou isso em contraponto imediato toda aquela opulência que o Hitler construía através ali daqueles desfiles, né, daquelas apresentações públicas ali. E aí, durante o filme todo, ele vai trabalhar em cima da figura desse camponês, né, que decide enfrentar, decide se manter fiel ao seu valor e não ceder, mesmo que seja incentivado para poder escapar da pena de morte, né? Então, um filme que, por esse lado, diz muito também sobre o que a gente vive, né? Quando você vê as pessoas adorando pessoas que são fanáticas aí, né, e que vem com esse discurso autoritário, maluco, inconsequente, e quando você confronta isso e fala assim, não, eu não vou entrar nessa, né, ou quando até uma pessoa que estava daquele lado e decide se arrepender, né, readquire a lucidez, né, recobra a lucidez. O quanto que essa pessoa ainda é perseguida, né? Ainda é marcada pelos outros que ainda estão seguindo esse fanatismo, né? Então, assim, é um filme que eu achei até um pouco cansativo pela duração, mas, de todo modo, é formidável, né? Na sua magnitude imagética, né? O estilo, o jeito do Malick filmar, eu sou fã, gosto demais, então sou até suspeito para falar, mas infelizmente acho que agora não deve voltar a ser exibido aí depois que os cinemas voltarem a funcionar, mas quem puder ir ver em casa, veja, porque é uma história muito
dolorida, mas também muito bonita, né? Nesse sentido de valorizar a humanidade desse personagem. No mesmo dia que eu vi Uma Vida Oculta, eu vi também o novo filme do Ken Loach, que você também viu, né, Ana? Também assisti. Você não estava aqui, né? De novo, Ken Loach trabalhando com a questão social, né, lá no Reino Unido, mas que é total compartilhada com o que a gente vive aqui no Brasil, principalmente se a gente pensa nessas pessoas que estão tendo que trabalhar como entregador de iFood, motorista de Uber, porque o filme vai falar sobre isso, sobre um cara que achando que vai se tornar empresário dele mesmo, empreendedor, né, negócio. segundo o nosso Paulo Jegues. Empreendedor, né? Mas acaba sendo mais escravo do que os outros, né? Se a gente for pensar, porque ele tem que trabalhar mais ainda do que trabalharia num emprego de carteira assinada, vamos dizer assim. E sem nenhum amparo, né? Legal, nada. Sem poder adoecer, sem poder nada, né? Uma coisa realmente que... É essa coisa do neoliberalismo se espalhando pelo mundo e ferrando essas pessoas que acreditam que vão ser as donas, os patrões delas mesmas, né? Sim, sim. Não é um filme tão bom quanto Daniel Blake, que também vai tratar de um tema, né, sobre a questão do trabalhista, a questão mais ali da previdenciária também. Mas eu acho assim, o problema que eu tive com esse mais novo é que a partir de determinado momento parece que ele fica só colocando tragédia na vida daquela família, sabe? Tem aquele problema que ele tem com o filho, né? E as coisas vão ficando assim, cada vez piores. Você fala assim, gente, nossa senhora, tá ficando até maçante, né? Tanto sofrimento. Mas eu acho que é proposital, porque você acha que está tudo sob controle, você está trabalhando mais do que o normal para dar conta, para você ganhar muito. Só que tem os problemas da vida que vão vir e você não vai estar amparado por ninguém. É por isso que eu acho que ele começa a soltar os problemas todos de uma vez. Porque você pensa, ele vai conseguir, ele vai superar, mas não tem jeito, né? Mas também fica aí fica também como dica pro pessoal procurar aí durante a quarentena, né, Ana? Ótimo. A minha dica, eu vou dar uma dica leve, sabe? Porque eu acho que a gente tá precisando. Sim. É Pipoca, mas é legal. Que é uma série da Netflix, a primeira produção africana da Netflix. Queen Sono. A gente viu, né? Eu e o Renato, a gente viu juntos. E eu recomendo porque é uma série que, ao mesmo tempo que tá falando de espionagem, de ação, tem ali uma protagonista que é uma espiã africana. Aliás, adorei a atriz, assim, acho que ela tem toda a presença, sabe, de uma mulher espiã. A Pearl Tussey, não sei como fala o nome dela, mas eu acho que é assim. Pelo menos Pearl, eu acho que eu tô certa. Além de ser belíssima, assim, sim, enfim, sim. Eu achei uma escalação ótima. Também traz muito de contexto político da África, sabe? Então, quando tá abordando ali a espionagem, uma rede de negócios ali que é bastante perversa, mas que ao mesmo tempo tá falando das relações pessoais dela e de como que ela tem que tentar descobrir também sobre a morte da mãe dela, isso tudo tá muito imbricado, sabe? Como que a política tá associada à vida pessoal e é africano falando da África, sabe? São os próprios africanos falando da África. Então ali vai falar sobre a questão da colonização também. Nos próprios diálogos eles trazem isso, sabe? Essa coisa do imperialismo e tudo mais. E eu falei que era leve, mas enfim, tem as questões políticas também que são importantes. Mas não deixa de ser gênero, né? Exatamente. Ação, espionagem. Né? E o que é legal. Então, nesse momento que
todo mundo se esquece da África, né? Todo mundo preocupado com a Europa e as Américas durante o coronavírus, e a gente nem imagina o horror que deve estar sendo lá, né? Isso, eu tava então, até muito comentando. Legal trazer isso à tona. E eu tava até comentando com o Renato que a gente estava acompanhando aqui no Globo News, na Globo, que eles falam assim, agora vamos falar com o repórter tal, para ele dar a dimensão, para ele falar sobre como tá mundialmente o coronavírus e tal. Só falam da Europa. Eu falo, então quer dizer que o mundial pra eles é só Europa. Tipo, ainda estão nessa visão eurocêntrica, sabe? Ao invés de falar assim, nós vamos falar com o repórter X pra falar da condição na Europa. Não, eles falam condição mundial. Ainda que tenha poucos casos na África, mas tem que falar, porque tem, né, gente? A coisa tem tá casos, tá acontecendo no mundo inteiro. Então, assim. Acho que o povo lá deve estar morrendo e a gente nem sabe. Pois então, assim, foi ótimo você ter falado isso, né? Porque realmente eu nem tinha me atentado, assim, pra essa importância mesmo, porque e é só a primeira série, né, que é a produção de lá mesmo, assim. Então, é uma ficção africana contada pelos próprios africanos. Então, eu acho bem importante, assim. E é legal, assim, diverte e ao mesmo tempo que traz essas questões que são políticas, questões pra gente refletir sobre a situação da África atual. Eu gostei também, muito bom. E é uma série curta, acho que são 6 episódios. É importante dizer isso também, porque aí se resolve rápido. E bem filmada, né? As cenas de ação são ótimas, então a trama toda bem construída, eu também gostei muito, recomendo conhecer. E é ótimo ter essas dicas assim, né? Porque a gente fica só com astros conhecidos e tal, e acaba perdendo, né, a possibilidade de ver isso. E uma coisa também que eu acho que, sendo brasileira, assim, quando você assiste a série não tem como fazer uma ligação, é porque a mãe dela, que ela investiga a morte da mãe dela também, foi uma revolucionária. Uma revolucionária política. E aí ela foi assassinada. E é uma mulher negra. Eu fiz a ligação direta com a Marielle, sabe? Dessa questão da perseguição política, essas pessoas que querem mudar algo no país, que estão lutando por grupos que são perseguidos, tem uma voz importante, que são silenciadas, né? Então eu fiz uma ligação direta com a Marielle e eu acho legal apontar isso também. Bom, então vamos finalizando aqui o nosso Cinematório Café, agradecendo a presença da Ana mais uma vez conosco. Ana, eu que agradeço. A gente espera poder se ver em breve, né? Presencialmente. Todos de nós. novo, se reencontrar, voltar a gravar o nosso café lá na Pão e Companhia. A gente pede, inclusive, desculpa para o ouvinte por algum ruído, né, na gravação, porque a gente sempre prefere, né, uma característica do cinematório, fazer as gravações presenciais para a gente ter uma qualidade melhor de áudio, além do encontro, né, a gente está conversando frente a frente, ser bem mais produtivo. Mas é isso, né? A gente tem que se virar agora nesse momento em que as restrições são necessárias. Quem puder ficar em casa tem que ficar mesmo, né, gente? Não tem como. E é isso, né? A gente às vezes não tem controle dos barulhos do ambiente, né? Às vezes é um cachorro latindo, o vizinho batendo panela. Meus gatos aqui. Pois é. Então, é isso. Mas valeu demais, Ana, e a gente fica aí te aguardando para o próximo podcast, tá bom? Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer falar com vocês. Pena que a gente não tá junto, mas estamos juntos em outro nível, né? Que não é o físico. Sempre juntos. Mas saudades, né? Nossa. Saudade. É isso, gente. Então, muito obrigado também pela audiência de sempre. A gente promete que voltará aí com mais podcasts nas próximas semanas. A gente ficou um tempinho aí afastado com os nossos podcasts tradicionais, né? Mas a gente publicou aí durante esse período pós-carnaval os podcasts que a gente gravou lá em Tiradentes, né? A gente tem então aí uma série que é muito importante, que deu muito trabalho para fazer, mas também muito prazer, que é uma série com entrevistas com sobre todos os filmes que foram exibidos na Mostra Aurora lá em Tiradentes este ano.
A gente conversou com praticamente todos os cineastas, todos os diretores que estiveram lá. Então vocês podem ouvir, tá aí no nosso feed, podem conhecer esses filmes. A gente fala deles sem spoilers, é mais no sentido mesmo de compartilhar com vocês a nossa experiência de acompanhar a Mostra de Tiradentes. Então vocês podem conhecer esses filmes e se vocês se interessarem por algum deles, em breve a gente torce que eles possam ser lançados aí, vocês podem assistir a eles também. É isso, Kel, vamos indo? Bora! Bom demais. Esperamos que você tenha gostado também. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Nos siga também no Spotify e também temos YouTube. Lembrando também do nosso financiamento coletivo, estamos no Padrim. Só acessar www.padrim.com.br/cinematório para você conhecer as nossas recompensas e como você pode nos apoiar. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.